Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson Monteiro e sou professor de matemática ao 6º ou 9º ano do Colégio Samaritano. Galera, a gente vai começar o que hoje? A gente vai começar explicando uma matéria nova sobre ângulos. E vamos dando prosseguimento à nossa aula, a gente vai corrigir os exercícios da aula passada, beleza? Então, para eu falar sobre ângulo, eu tenho que entender qual a definição de ângulo. Ângulo é uma figura geométrica formada por quem? Por dois segmentos de reta. Eu tenho uma reta R e tenho outra reta S, beleza? Elas se cruzam em um único ponto, que eu chamo de quê? De vértice. Essa abertura aqui é chamada de ângulo. E a gente vai estudar o quê? No 7º, no 8º, no 9º, no 1º, 2º, 3º e algumas pessoas também no superior. Esse ângulo é muito importante no dia a dia, nas construções de casas, não é? Entre outras coisas. Isso dado muito também na física. Pessoal, preste atenção. Como que eu represento esse ângulo? Eu tenho um vértice, o vértice O. Eu tenho uma reta R e uma reta S, beleza? Como que eu vou representar esse ângulo aqui? O ângulo não está no vértice O, nesse zerozinho aqui? Então, eu vou representar o quê? O ângulo ROP, onde, como o ângulo não fica no O, então no zerozinho, então ele fica no meio. E colocamos um chapéuzinho para indicar que é um ângulo. Então, o ângulo ROS é o ângulo de 30 graus. Ah, professor, por que é 30 graus? Foi um valor aleatório que eu coloquei. A partir de agora, a gente estudando o ângulo, o que a gente vai ter que entender? Que o ângulo ele vai ter um intervalo, ou seja, ele vai variar, mas de quanto até quanto? Ele vai variar de 0 a 360, e a gente vai associar o que? A uma circunferência, a um círculo, beleza? Então, vamos continuar. A ideia de ângulo ela é associada a um círculo. O círculo completo ele é o máximo, ele não está preenchido? Eu não falei que vai variar de 0 a 360? Então, o círculo inteiro ele representa o quê? 360. A metade desse ciclo representa o quê? 180. A metade da metade representa o quê? 90 graus. Ou 1/4. Eu peguei uma circunferência e dividi em 4 pedaços. E peguei um pedacinho só. Ou seja, eu peguei a circunferência completa, 360. Dividi por 4. Então dá o quê? 90 graus cada pedaço. Então, se eu tenho um pedacinho, eu tenho o quê? 90. Se eu tenho 3 pedacinhos, eu tenho 90 mais 90 mais 90. Que é igual a quantos? 270. Galerinha, então preste atenção. O que eu preciso saber? A definição de ângulo, como é representado o ângulo, como eu indico o ângulo, qual o intervalo da variação desse ângulo. Beleza? É isso aí. Agora, 7º ano. Dando prosseguimento, a gente vai aprender o quê? Os tipos de ângulo. A gente já aprendeu representação, não é verdade? Agora a gente vai aprender o quê? Os tipos de ângulo. Existem 4 tipos de ângulo que a gente tem que aprender, que são ângulos principais. E esses ângulos principais, eles recebem um nome. Os ângulos, eles podem ser o quê? Reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Só que esse ângulo de 90 graus é um ângulo especial. Ele tem uma representação só dele. Como assim? Ele é representado por um quadradozinho com um ponto. Toda vez que você vir esse quadradozinho com um ponto, ele representa o quê? Um ângulo de 90 graus. Também que é chamado o quê? Ângulo ortogonal ou ângulo perpendicular. Quando você escutar essas palavras, quer dizer o quê? Que o ângulo correspondente é um ângulo de 90 graus. O outro tipo de ângulo é o quê? O ângulo agudo. Se o ângulo reto é um ângulo de 90 graus, o agudo é o quê? Um ângulo menor que 90 graus. Então, esse ângulo tem que ser o quê? Maior que 0 e menor que 90. Beleza? Então, como que se lê isso aqui? Eu desenhei um ângulo, beleza? Se tudo isso aqui é 90, então menos que 90 é o quê? É um ângulo agudo. Esse ângulo agudo, vamos ler, ele tem que ser menor que 90 e maior do que 0. Pode ser 40, 50, 60, 63, mas tem que ser menor do que 90. Beleza? E ainda não entra ângulo negativo. O outro tipo de ângulo é o ângulo raso. Tem um ângulo também muito fácil.
é um ângulo que representa 180 graus. Se isso aqui representa 90, 90 mais 90 é igual a 180. Então, o ângulo representa o quê? Isso aqui representa um ângulo de 180 graus. Se uma circunferência completa é 360, se eu pego a metade dela, só isso aqui, é o quê? 180. Se eu dou outro traço, pego só isso aqui, é 90. Beleza? Então, um ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Beleza? E por último, o ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? É um ângulo que ele é o quê? É maior do que 90. Ó, o ângulo θ maior do que 90, só que ele é menor do que 180. Beleza? Então preste atenção. O obtuso, um ângulo menor que 180 e maior do que 90. 100, 120, 130. Qualquer ângulo nessa faixa é chamado de ângulo obtuso. Beleza? Galera, para finalizar a aula de hoje, a gente vai corrigir as atividades da semana passada, beleza? A gente estava trabalhando com o que? Com circunferência. Aí eu ensinei o que a vocês? O que era uma corda, o que era um raio, o que era um diâmetro, os pontos de uma circunferência e passei algumas atividades bem simples, beleza? Então vamos corrigir. 1. Há muitos outros objetos que têm a forma da circunferência ou cujos contornos têm a forma da circunferência. Converse sobre isso com os colegas e depois escreva pelo menos 3 exemplos. Pessoal, isso aí já é livre. Eu trouxe 3 exemplos para vocês de circunferência. A borda do balde, a borda do copo, o formato do relógio, entre outros exemplos. Uma caixa d'água, beleza? Então, vamos para a questão 2. Observe essa circunferência e os pontos assinalados com letras. Então, eu trouxe para vocês essa circunferência. E o que eu fiz? Eu assinalei alguns pontos nessa circunferência e trouxe para vocês algumas perguntas. Preste atenção. Qual dos pontos indicados na figura é o centro da circunferência? Eu não posso nem ter dúvida nisso, né? Eu perguntei o quê? O que é o centro? O centro só pode ser o quê? Centro, ó. Beleza? B. Quais dos pontos nomeados na figura pertencem à circunferência? Ele falou o quê? Quais pontos que ele te deu aqui, ó, pertencem à circunferência, pessoal? Quais são aqueles pontos, ó, que estão na borda? Que são o quê? Todos os pontos, né? Ó, F, D, G, C, B e A. Beleza? Quais dos segmentos de retas indicados na figura são os raios da circunferência? Ele perguntou o quê? Quais segmentos de reta são raios? Beleza? Segmento de reta tem que ser representado por 2 letras. Todo raio, como ensinei para vocês, ele tem que partir do centro. É todo segmento de reta que parte do centro a qualquer parte da circunferência. Beleza? Então, letra C, então. Ele quer saber quais são os segmentos de reta que formam um raio. Vamos ver quais são as retas que partem do centro. O, G. Então, ó, O, G. É assim que eu represento o segmento de reta. O, G e dou um traço. Qual o próximo segmento? O, D. Um traço. O, F e dou um traço também. O, A e dou um traço também. O, B e o, G já foi, né? Então são apenas esses. Deu para entender? Segmento de reta é toda aquela reta que sai do centro até a extremidade de uma circunferência. Raio e raio. Beleza? D. Quais dos segmentos de reta indicados na figura são diâmetro da circunferência? O que eu expliquei para vocês? Eu te dei uma figura e falei, tudo aquilo que parte do centro e vai na extremidade é chamado de raio. Beleza? Agora, se eu tenho um segmento de reta que passa pelo centro e vai de um ponto até o outro, aí é chamado de diâmetro. Beleza? Não é todo o diâmetro, é o dobro do raio. Então eu vou olhar aqui. Qual o segmento de reta que parte e atravessa essa circunferência no meio? É só A, D.
O A ele passa pelo centro e chega até D. Então é A, D e dou um traço. Beleza? Qual é a medida de comprimento do raio dessa circunferência e do diâmetro? O que ele quer saber? A medida do diâmetro e do raio. Pessoal, por enquanto a gente não vai calcular, mas a medida, pessoal, sempre vai ser a mesma. A relação entre o raio e o diâmetro é que o diâmetro é o dobro do raio. Por enquanto a gente não vai calcular valor nenhum. Beleza? Vamos dar prosseguimento? 3. No final da aula de matemática, o professor Jefferson propôs aos alunos que pensassem para a aula seguinte em 4 maneiras diferentes de traçar uma circunferência. Depois de pensar muito, veja as propostas que o William levou para a sala de aula e você teria outras. Converse com colegas sobre isso. Pessoal, aí já é livre. É você aprender a desenhar o quê? Uma circunferência. Mas agora medindo o quê? Medindo o raio. Ou você pode pegar um transferidor, ou qualquer molde, ou pode vir com a régua, medir e depois traçar a circunferência. Então a resposta também é livre. Você desenha uma circunferência de acordo com o que você sabe, de acordo com o que você consegue, ou que você se sente mais à vontade. Beleza? Então, 4. Use 2 moedas de diferentes tamanhos para traçar 2 circunferências com 2 pontos comuns. Preste atenção. Ele pediu para você usar o quê? 2 moedas. E essas moedas têm que ter o quê? Tamanhos diferentes. Então, eu vou desenhar uma grande e uma pequena. Desenhe uma circunferência. Beleza? E vou desenhar outra. Só que ele impôs o quê? Uma condição. Essa circunferência, elas devem possuir o quê? 2 pontos comuns. Então eu traço outra circunferência e olha aqui, ó, ela tem um ponto comum e um ponto comum. O que é o ponto comum? O ponto onde as 2 circunferências elas se chocam, se interceptam, beleza? B, 2 circunferências com apenas um ponto comum. Agora ele não quer mais 2, ele quer 1. Então eu venho, ó, traço uma circunferência grande e outra menorzinha, só que aqui colado, ó, com um ponto que um ponto comum. Aqui tem 2, aqui tem apenas 1. C, 2 circunferências sem ponto comum. Agora eu pego uma circunferência e faço aqui e pego o outro e taco aqui, ó. Tem algum ponto comum? Não. Elas estão afastadas, então elas não possuem nenhum ponto comum. Galerinha, é isso aí. Fiquem com Deus. Façam uma atividade dessa semana. Não deixem acumular matéria, não deixem acumular conteúdo. A matéria está tranquila, está fácil. Façam as atividades. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.